Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, hoje ao conteúdo de matrizes, né? Iniciando hoje, então, com as operações de adição, subtração e multiplicação, então, de um número por uma matriz, tá? Aqui nós temos, então, um exemplo, né, que envolve adição e subtração de matrizes, tá? A situação faz referência ao dono de uma rede de floriculturas, né, que mantém registrado cada tipo de ornamento vendido em 3 de suas lojas, para controlar a compra de suprimentos sem precisar manter um estoque elevado, tá? Então aqui vocês já sabem que a matriz é a representação de uma tabela numérica, né? E nós temos então duas matrizes aqui, ó, a matriz referente à semana 1, né? Sobre cada um dos itens que ele vende em cada uma de suas lojas, loja 1, loja 2 e loja 3, né? Na semana 2 também, loja 1, loja 2 e loja 3, cada um dos itens que ele vende. Então, com esses dados, né, ele pode fazer vários cálculos, várias simulações, então. Então, no caso, neste exemplo aqui, ele vai somar, então, os arranjos vendidos nas 2 semanas, né? Arranjos, cestas e buquês, tá? Então, no caso aqui, o exemplo é somando os arranjos, tá? Pessoal, nós precisamos somar os elementos correspondentes, tá? Então, se aqui eu tenho o elemento A11, né? E aqui eu também tenho o elemento A11, né? Então, eu preciso somar 120 com 90, 210. 290 com 270, 560. E assim por diante, tá, pessoal? Então, somando, né, as vendas da semana 1 e da semana 2, então nós temos o total aqui de arranjos, cestas e buquês em cada uma das lojas, né, que este dono de floriculturas possui, tá? Notem que, então, para conseguir somar uma matriz, nós já conseguimos compreender aqui que as matrizes precisam ser do mesmo tipo, né? Então, aqui eu tenho matriz de ordem 3 e aqui também uma matriz de ordem 3. E o resultado também, então, outra matriz de ordem 3. Tá? Se quisermos encontrar a diferença nas vendas de cada tipo de ornamento, né, em cada uma das 2 semanas, também, né, da mesma forma, nós podemos realizar este cálculo, então, da diferença entre as semanas 1 e 2, nesta ordem, tá? Então, aqui, 120 menos 90, 30, né? 290 menos 270, 20, e assim por diante, tá? 49 menos 76, ó, então aqui ficou um resultado negativo, tá? Então, esse sinal negativo, né, indica que foram vendidas, né, no caso das cestas, aqui 40 menos 44, né, que é este item aqui, ó, as cestas na loja 2, 40 menos 44, tá? Indica, então, que foram vendidas 4 cestas a mais na segunda semana em relação à primeira, tá? Então, aqui é um exemplo de subtração de matrizes, tá? Também precisa ser matrizes de mesma ordem. Então aqui, ó, já vem a definição, né? Dadas 2 matrizes do mesmo tipo, então quantidade de linhas e quantidade de colunas precisa ser igual nas 2 matrizes que são somadas, tá? A soma, então, da matriz A mais B é a matriz resultante C do mesmo tipo das iniciais, tá? E aqui nós temos um exemplo, então, matriz A e matriz B, né? Somando, então, 2 mais 0, 2, 3 mais 1, 4, né? Aqui 0 mais o menos 1 resulta em menos 1 e assim por diante, né? Bem simples, somente somar os elementos correspondentes. Matriz oposta, tá, pessoal? O que seria uma matriz oposta? É aquela matriz que, quando somado com uma matriz A, então, resulta em uma matriz nula. Então, se eu tenho uma matriz A, como aqui no exemplo, 1 menos 2 menos 3 e 5, a oposta dela seria a matriz com todos esses valores aqui, o inverso de cada um desses valores. Então, a matriz menos A seria menos 1, né? Porque aqui o 1 era positivo, aqui ele precisa ser negativo, para que zere, né? 1 menos 1, 0.
menos 2 com mais 2, 0 também, e assim por diante. Então, a matriz oposta é sempre aquela matriz que somada, né, com a matriz inicial resulta em uma matriz nula, tá? Algumas propriedades da adição das matrizes. Propriedade da adição vocês já estão acostumados, tá? E aqui é bem parecido também. Propriedade comutativa, então não importa se eu somo A mais B ou B mais A, o resultado é o mesmo. Associativa, então se eu tenho mais que duas matrizes, né? Eu posso somar primeiramente A mais B e depois somar a matriz C, ou primeiro somar B mais C e depois a matriz A, e resultará no mesmo resultado, tá? Existência do elemento neutro, que seria a matriz nula, né? Então, uma matriz nula somada a uma matriz A, né, resulta na própria matriz A, não vai alterar o valor dela. Existência do elemento oposto, então, como acabamos de ver, o elemento oposto sempre vai nos resultar em uma matriz nula. E o cancelamento, né? Então, se aqui eu tenho a matriz C dos dois lados da igualdade, né, é como se eu eliminasse ela. Então, A é igual a B. Subtração de matrizes, então vocês já viram, né, que é o mesmo raciocínio da adição, as matrizes precisam ser do mesmo tipo, né? Então, eu somo a matriz A com a oposta da matriz B. Então, aqui, se eu tenho a matriz A menos B, ó, vamos pegar esse elemento aqui, menos 4, menos 3. E aqui o jogo dos sinais, né? Então, menos 4 mais 3 resulta em menos 1. Menos 2 com menos 4, né? Somo as dívidas, né? Menos 6. E assim por diante. E aqui, então, o último conteúdo desta aula, né? Antes dos exercícios resolvidos, a multiplicação de um número real por uma matriz. Então, eu tendo uma matriz A, né? E um número real K, né? Então, K vezes A é uma matriz M por N, né? O mesmo tipo de A, né? Então, uma matriz com a mesma quantidade de linhas e colunas de A, onde eu vou multiplicar cada elemento dessa matriz A pelo elemento K. Então, mais ou menos dessa forma, ó, sendo a matriz A esta matriz dada aqui, e o K igual a 3. Então, K vezes A resulta em cada elemento, então, aqui de dentro da matriz será multiplicado por 3. Então, 2 vezes 3, 6, né? 3 vezes 3, 9, 5 vezes 3, 15, 0 vezes 3, 0, menos 7 vezes 3, menos 21, e 2 terços vezes 3 resulta em 2. E pronto o cálculo da multiplicação de um número real por uma matriz. Alguns exercícios resolvidos, então. Dado uma matriz A e B, obter uma matriz X 2 por 2. Notem que essas matrizes A e B também são 2 por 2. Tal que A mais X é igual a B, tá? Então, aqui, neste caso, nós temos duas formas de resolver, tá? Primeiramente, aqui eu estou apresentando para vocês quando eu considero a matriz X por uma matriz com elementos desconhecidos, A, B, C, D. Então, a matriz A, né, 2, 1, 0, 3, mais esta matriz X, então, que eu não conheço os elementos dela, é igual à matriz B, né, menos 1, 2, 5 e 0. Como que funciona aqui, pessoal? Nós montaremos pequenas equações. Então, 2 mais A precisa ser igual a menos 1, né? 0 mais C é igual a 5. E assim já descobrimos que o C vale 5. Aqui está a resolução, ó. 1 mais B igual a 2. Ó. Descobrimos que o B vale 1. E 3 mais D igual a 0. O D vale menos 3. Aqui está a matriz X, então, que o exercício solicita, tá? Outro modo de resolver, então, eu posso resolver aqui, ó, a equação primeiramente dessas letras das matrizes, né? E depois, então, se eu quero descobrir o valor da matriz X, né? E eu sei que A mais X vale B, eu posso simplesmente passar o A para ficar com o B aqui, e eu sei que a matriz X será a matriz resultante de B menos A, né? Olhem aqui, ó, B menos A. Então, basta eu pegar cada elemento de B e subtrair A. Então, menos 1 menos 2, né? Menos 3. 2 menos 1, resta 1 aqui. E assim por diante, tá? Então, fica a critério de vocês
a forma que vocês julgarem melhor para resolver. Outro exemplo, determinar a matriz x da equação, né? Então, aqui nós temos uma matriz dada, né? Mais 2 vezes o x igual a outra matriz resultante. Então, aqui, ó, da mesma forma, esta matriz x eu vou nomeá-la com A, B, C e D, né? Precisa ser uma matriz também de ordem 2, e resolver as pequenas equações como nós resolvemos no exemplo anterior. Então, eu sei que 2 mais 2A precisa ser igual a 4. Ó, 2 mais 2A igual a 4. A vale 1, né? Porque esse 2 passaria subtraindo. 4 menos 2 dá 2. E esse 2 dividindo. 2 dividido por 2, 1. Né? E assim por diante. Menos 1 mais 2 vezes C igual a menos 5. Ó. C vale menos 2. O B vale menos 3 e o D vale 1. Tá? Aqui está a nossa matriz X, então. Esse procedimento aqui, pessoal, são equações matriciais, tá? Então, aqui, ó, podemos também resolver, tá? Desta forma aqui, ó. Eu sei que se eu preciso isolar o meu x, né? Então, o A passaria subtraindo B, então B menos A. E este 2 que está multiplicando o x vem como 1/2, né? Para o outro lado da igualdade. Mas notem que aqui é uma multiplicação do número real por uma matriz resultante aqui, porque eu primeiro preciso resolver o que está nos parênteses, que é a subtração de B menos A. E depois, cada elemento dessa matriz aqui, então, eu multiplico por 1/2, tá? Outro exemplo, determinar a matriz X na equação matricial 2x mais A igual a x mais B, né? Sendo A e B as matrizes dadas aqui, tá? Então, aqui, pessoal, já notem que eu tenho x dos dois lados, né? Então, eu já posso passar esse x para cá, subtraindo. 2x menos x, resta somente um x, né? Matriz x é igual a B menos A, ó. Então, esse A que está desse lado da igualdade vai para o outro lado com o sinal negativo. Então, x igual a B menos A. Basta, então, eu pegar cada elemento de B, né? Menos o elemento de A. Né? E aí temos o resultado, então a matriz X está aqui. Menos 2, 3, 5 e 4. Tá? Aqui está montadinha a operação. E o último exemplo, então eu tenho as matrizes X, determinadas matrizes X e Y, né? E aqui ele me dá um sistema em que A é esta matriz aqui e B é esta outra matriz aqui. Primeiramente, pessoal, nós vamos resolver, né, tentar simplificar este sistema dado, tá? Notem que aqui eu já tenho o y positivo e o y negativo, né, que se anulam. Então, me resta 2x igual a 2a mais 4b. Simplificando toda esta equação por 2, ó, eu fico com x igual a mais 2b. Pronto, já consigo o valor de x da matriz x aqui, porque eu tenho A e tenho B, né? Então, basta calcular a matriz X. E aqui, ó, como nós temos que x mais y é igual a mais 3b, ó, pegando essa primeira equação, eu vou substituir, então, no lugar de x, o meu valor provisório que eu encontrei agora. Ó, x é igual a mais 2b. Então, no lugar do x, A mais 2b, mais y igual a mais 3b, tá? Então, o que nós temos aqui, ó, pessoal, este A com este A aqui é a propriedade do cancelamento, né? O A desaparece da minha equação e o 2b, então, passa para o outro lado com a operação contrária. 3b menos 2b resta b. Y é igual a b. Então, agora aqui, ó, a primeira solução que nós encontramos, x igual a mais 2b, somente, então, realizar o cálculo, né, a matriz A, mais 2 vezes a matriz B, então, 1 mais 2 vezes 2, 4, resulta em 5. 0 mais 2 vezes 1, resulta em 2. 2 mais 2 vezes menos 2, resulta em menos 2. E menos 1 mais 2 vezes 3, resulta em 5. E a matriz Y, então, é igual à matriz B, né? Nem precisa calcular. Certo, turma? Espero que vocês tenham compreendido.
né? Para a próxima semana nós estudaremos então multiplicação de uma matriz por outra matriz, né? Aí são outras regras e nós veremos isso então na próxima semana. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço, fiquem bem e até breve.